O tema do batismo no Espírito Santo é central na caminhada cristã e desperta interesse e perguntas entre crentes de diferentes denominações. Para muitos, ele representa um marco na vida espiritual, enquanto outros ainda buscam compreendê-lo ou vivenciá-lo. Mas o que exatamente significa ser batizado no Espírito Santo? E por que essa experiência é tão mencionada nas Escrituras e na prática cristã? Comecemos pela importância do tema. O batismo no Espírito Santo não é apenas um evento extraordinário, mas uma promessa divina que transforma a vida do crente. Ele está intimamente ligado ao propósito de Deus de capacitar seus filhos para viverem uma vida abundante, cheios do poder celestial para testemunhar, servir e vencer as dificuldades do mundo. Ao abordar este tema, é fundamental não apenas buscar o entendimento teológico, mas também desejar ardentemente que essa promessa se cumpra em nossa vida. Na Bíblia, o batismo no Espírito Santo aparece como uma das experiências mais transformadoras relatadas no Novo Testamento. No livro de Atos, vemos a promessa sendo cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado sobre os discípulos de forma poderosa. A partir desse momento, homens e mulheres comuns foram capacitados a fazer obras extraordinárias, pregando com ousadia e vivendo de maneira que o mundo não podia ignorar. O Espírito Santo não é apenas um conceito abstrato ou uma força distante, mas uma pessoa da Trindade que deseja habitar e operar em cada crente. Entanto, muitos cristãos vivem sem experimentar a plenitude do Espírito, limitando-se a uma caminhada de fé sem o poder e o vigor que ele oferece. Por isso, entender e buscar o batismo no Espírito Santo é essencial para quem deseja viver uma vida cristã em sua totalidade. Para introduzir o tema, nada melhor do que as palavras de Jesus em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este versículo encapsula a essência do batismo no Espírito Santo, a capacitação para ser testemunha de Cristo. Sem o Espírito, nossa força é limitada, mas com ele somos transformados em instrumentos de Deus. Aqui, Jesus não está apenas dando uma instrução. Ele está apontando para uma promessa que mudaria a história da humanidade. Este vídeo busca esclarecer o que é o batismo no Espírito Santo, porque ele é tão importante e como buscá-lo. Nossa intenção é desmistificar o tema, abordar suas bases bíblicas e inspirar cada espectador a desejar essa experiência. Não se trata de um fenômeno restrito a líderes ou pessoas especiais, mas de uma promessa feita a todo aquele que crê. Por fim, convido você a se preparar para mergulhar nesse tema com o coração aberto e a mente receptiva. Ao longo deste vídeo, veremos como o batismo no Espírito Santo não é apenas uma doutrina, mas um convite de Deus para vivermos uma vida sobrenatural e cheia do poder do alto. O batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual profunda e transformadora, prometida por Deus para capacitar os crentes a viverem uma vida cheia de poder, ousadia e comunhão com o Pai. Não se trata apenas de um momento emocional ou místico, mas de um encontro genuíno com o Espírito Santo, que transforma o interior do cristão e o equipa para cumprir o propósito divino em sua vida. Na Bíblia, o batismo no Espírito Santo é descrito como um revestimento de poder que vem do alto. Ele é mencionado inicialmente nos Evangelhos como uma promessa de Jesus, e posteriormente cumprido no dia de Pentecostes, em Atos 2. Essa experiência vai além da regeneração, que acontece quando uma pessoa aceita Cristo e recebe o Espírito Santo em sua vida. O batismo no Espírito Santo é um transbordar desse Espírito, capacitando o crente a agir sobrenaturalmente em fé e obediência. Teologicamente, o batismo no Espírito
Santo é compreendido como uma obra distinta da salvação, mas complementar a ela. Enquanto a salvação nos reconcilia com Deus, o batismo no Espírito Santo nos equipa para viver como embaixadores de Cristo, cheios de autoridade espiritual para impactar o mundo ao nosso redor. Uma das dúvidas mais comuns entre os cristãos é a diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é um ato externo que simboliza a nossa morte e ressurreição com Cristo, representando publicamente a nossa fé e compromisso com Ele. Já o batismo no Espírito Santo é uma obra interna, espiritual, onde o crente é cheio da presença e do poder do Espírito. Enquanto o batismo nas águas é visível e tangível, o batismo no Espírito Santo é evidenciado por sinais espirituais, como o falar em outras línguas, a ousadia para testemunhar e um profundo senso de transformação e comunhão com Deus. A Bíblia nos dá vários exemplos que ilustram o que é o batismo no Espírito Santo. Os principais estão no livro de Atos, onde vemos o Espírito sendo derramado de maneiras poderosas, no dia de Pentecostes. Atos 2, 1, 4. Os discípulos estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso e línguas de fogo pousaram sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas e foram capacitados para pregar com ousadia. Na casa de Cornélio, Atos 10, 44, 46. Pedro pregava o Evangelho para gentios quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Esse episódio mostra que o batismo no Espírito Santo não se limita a um grupo específico, mas está disponível a todos que creem. Os discípulos em Éfeso, Atos 19, 1, 6. Quando Paulo encontrou um grupo de discípulos que conheciam apenas o batismo de João, ele lhes apresentou o batismo no Espírito Santo. Após orar por eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. Esses exemplos nos mostram que o batismo no Espírito Santo é uma experiência real, com evidências claras e transformadoras. Ele não é uma invenção humana ou algo restrito ao passado, mas uma promessa ativa e acessível a todos os que buscam o Senhor de coração. Embora tenha começado no Pentecostes, o batismo no Espírito Santo continua disponível para todos os crentes em todas as épocas. A promessa de Joel 2,28, reiterada por Pedro em Atos 2,39, deixa claro que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, homens, mulheres, jovens e velhos, em todas as nações. Seja qual for a sua denominação ou tradição cristã, o batismo no Espírito Santo é uma dádiva que Deus deseja dar aos seus filhos. É uma experiência que não apenas fortalece nossa caminhada espiritual, mas também nos equipa para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. O batismo no Espírito Santo é, antes de tudo, uma promessa de Deus. Desde os tempos antigos, as Escrituras apontam para o derramamento do Espírito sobre o povo de Deus como parte de seu plano redentor. Essa promessa foi declarada por profetas, reafirmada por Jesus e cumprida no Pentecostes. Ela continua viva e acessível a todos os que creem e buscam essa experiência. O derramamento do Espírito Santo não é uma ideia que surgiu no Novo Testamento. Ele é anunciado desde o Antigo Testamento como parte de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Um dos textos mais claros sobre isso está em Joel 2:28, 29, onde o profeta diz: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias." Essa profecia é revolucionária porque expande a ação do Espírito Santo para além de reis, sacerdotes e profetas, que até então eram os únicos a receberem o Espírito.
Joel aponta para um tempo em que todos, independentemente de gênero, idade ou posição social, poderiam experimentar a plenitude do Espírito de Deus. Outros profetas também mencionaram essa promessa, como Ezequiel, que destacou o papel do Espírito na transformação interior do coração humano. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 27. Essa promessa revela que o Espírito Santo não apenas capacitaria os crentes, mas os transformaria por completo, habilitando-os a viver em obediência e comunhão com Deus. No Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo ganha ainda mais clareza através das palavras e ações de Jesus. Durante seu ministério, Jesus frequentemente falou sobre o Espírito Santo como um presente que viria após a sua partida. Em João 14, 16, 17, ele disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês." Jesus apresenta o Espírito Santo como o Consolador, aquele que estaria ao lado dos crentes para guiá-los, fortalecê-los e revelar a verdade. Ele também destacou que o Espírito seria essencial para que os discípulos cumprissem sua missão, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1:5. Pouco antes de sua ascensão, Jesus reafirma a promessa de que os discípulos seriam revestidos de poder pelo Espírito, capacitando-os a serem suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. A promessa finalmente se cumpre em Atos 2, no dia de Pentecostes. Enquanto os discípulos estavam reunidos em oração, o Espírito Santo desceu sobre eles como um vento impetuoso e línguas de fogo. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Pedro, ao pregar para a multidão que testemunhou o evento, conecta o Pentecostes à profecia de Joel. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2:16. Ele deixa claro que o derramamento do Espírito era o início de uma nova era, onde a presença e o poder de Deus estariam acessíveis a todos os que crescem em Jesus. Muitos podem se perguntar: o batismo no Espírito Santo ainda é para mim? A resposta é um enfático sim. Pedro deixa isso evidente em sua pregação. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Atos 2:39. Essa promessa não foi limitada aos apóstolos ou à igreja primitiva. Ela continua válida para todos os que creem e buscam o Senhor com sinceridade. Hoje, o batismo no Espírito Santo é uma realidade disponível para capacitar os cristãos a viverem em plenitude espiritual. Ele nos dá poder para testemunhar, nos fortalece na caminhada da fé e nos aproxima ainda mais de Deus. Uma das grandes questões ao estudar o batismo no Espírito Santo é como identificar que essa experiência aconteceu. Quais são os sinais ou evidências que confirmam que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? A Bíblia nos dá respostas claras, apresentando tanto manifestações externas quanto transformações internas que acompanham essa experiência poderosa. Evidências bíblicas do batismo no Espírito Santo. No livro de Atos, encontramos descrições de eventos onde o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, sempre acompanhados de sinais claros e visíveis. Esses episódios nos ajudam a entender como o batismo no Espírito Santo se manifesta. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando o Espírito Santo desceu sobre eles. A evidência mais marcante foi que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava.
Além disso, havia sinais visuais, como línguas de fogo, e sonoros, o som de um vento impetuoso. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem, incluindo gentios. A evidência foi que eles falaram em línguas e exaltaram a Deus. Esse evento demonstrou que o batismo no Espírito Santo não era restrito a um grupo específico, mas acessível a todos os crentes. Quando Paulo orou pelos discípulos em Éfeso, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Esses relatos bíblicos mostram que o falar em outras línguas era uma evidência comum do batismo no Espírito Santo, mas não a única. Outros sinais incluíam profecias, ousadia na pregação e uma transformação visível na vida dos crentes. Além dos sinais externos, o batismo no Espírito Santo também resulta em uma mudança interior profunda. Essa transformação é evidenciada pelo caráter renovado do crente, que passa a demonstrar os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Embora os frutos do Espírito não sejam exclusivos do batismo no Espírito Santo, eles são um reflexo de uma vida cheia da presença de Deus. Uma pessoa batizada no Espírito experimenta um amor mais profundo por Deus e pelo próximo, um desejo ardente de cumprir a vontade divina e uma renovação em sua maneira de viver. Outra evidência essencial do batismo no Espírito Santo é o poder para testemunhar, como Jesus prometeu em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, que antes eram tímidos e temerosos, tornaram-se pregadores ousados após o Pentecostes. Eles enfrentaram perseguições, prisões e até a morte com coragem, capacitados pelo Espírito para proclamar o Evangelho. Esse poder para testemunhar é uma evidência clara de que o Espírito está operando na vida de alguém. Além do falar em línguas, o batismo no Espírito Santo pode ser acompanhado por outras manifestações espirituais, como profecias, a capacidade de falar a palavra de Deus de maneira inspirada e direcionada, palavras de sabedoria e conhecimento, entendimento sobrenatural que ajuda a edificar a igreja, curas e milagres, sinais que confirmam o poder de Deus e fortalecem a fé. Esses dons, mencionados em 1 Coríntios 12, muitas vezes acompanham o batismo no Espírito Santo, capacitando o crente a servir de maneira sobrenatural. Nos dias de hoje, as evidências do batismo no Espírito Santo permanecem as mesmas. Muitos crentes relatam experiências de falar em línguas, sentir uma presença avassaladora de Deus, serem tomados por alegria e paz inexplicáveis ou receberem dons espirituais. No entanto, é importante lembrar que cada experiência é única. Alguns podem vivenciar manifestações mais evidentes, enquanto outros sentem uma transformação mais sutil e interior. O importante não é focar exclusivamente nos sinais externos, mas buscar a plenitude de Deus com um coração sincero e aberto. Por fim, o maior testemunho do batismo no Espírito Santo é uma vida que reflete Cristo. Um crente cheio do Espírito demonstra maior fome e sede de Deus, desejo intenso de orar, ler a Bíblia e estar em comunhão com o Senhor, capacitação para vencer desafios espirituais. O Espírito Santo nos fortalece em momentos de fraqueza, dúvida e dificuldade. Impacto positivo nos outros. Pessoas batizadas no Espírito influenciam positivamente aqueles ao seu redor, seja por meio de palavras, ações ou exemplo de vida. O batismo no Espírito Santo é uma das experiências mais extraordinárias na vida cristã, mas também é um tema que
frequentemente gera dúvidas, confusões e até mesmo receios. Muitas dessas incertezas vêm de mitos ou interpretações erradas sobre o assunto. Vamos abordar duas perguntas frequentes. É obrigatório para a salvação? E todos precisam falar em línguas? Além disso, exploraremos e refutaremos alguns medos e conceitos errados que cercam essa experiência. É obrigatório para a salvação? A resposta clara e direta é: não. O batismo no Espírito Santo não é obrigatório para a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é um presente de Deus, recebido pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2, 8-9, lemos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O batismo no Espírito Santo, embora seja uma experiência poderosa e desejável, não é um requisito para entrar no reino de Deus. O ladrão na cruz, ao lado de Jesus, foi salvo sem ser batizado no Espírito Santo, pois a salvação é baseada exclusivamente na obra redentora de Cristo. Por outro lado, o batismo no Espírito Santo oferece benefícios adicionais na vida cristã. Ele capacita os crentes para testemunhar, serve como uma ferramenta de fortalecimento espiritual e nos ajuda a viver em maior comunhão com Deus. Ele é uma experiência que todos os salvos podem buscar, mas não uma condição para serem salvos. Mito a ser combatido. Se eu não sou batizado no Espírito Santo, Deus me ama menos ou minha salvação está incompleta. Verdade. Deus ama todos os seus filhos igualmente, e a salvação é completa em Cristo. Além dessas duas dúvidas principais, muitos cristãos enfrentam mitos e medos que os impedem de buscar o batismo no Espírito Santo. Vamos desmistificar algumas dessas questões. Mito: o batismo no Espírito Santo é só para pessoas super espirituais ou líderes religiosos. Verdade. O batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos os crentes, independentemente de sua posição ou maturidade espiritual. Em Atos 2:39, Pedro declarou: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Mito: e se eu não sentir nada ou parecer estranho durante a experiência? Verdade. O batismo no Espírito Santo é uma experiência única para cada pessoa. Algumas podem sentir emoções intensas, enquanto outras experimentam paz e alegria profundas. Não é sobre o que você sente, mas sobre a obra do Espírito em sua vida. Mito: tenho medo de perder o controle ou agir de maneira esquisita. Verdade. O Espírito Santo é gentil e nunca força ninguém a fazer algo contra sua vontade. Ele trabalha de maneira harmoniosa, levando o crente a viver em maior comunhão com Deus, não causando constrangimento ou desordem. Mito: não sou bom o suficiente para receber o batismo no Espírito Santo. Verdade. O batismo no Espírito Santo não é um prêmio por mérito, mas um presente de Deus. Basta ter fé e buscar com sinceridade. Se você já teve dúvidas ou receios sobre o batismo no Espírito Santo, lembre-se de que Deus deseja que todos os seus filhos vivam cheios do seu poder. Não permita que mitos ou mal-entendidos impeçam você de buscar essa experiência. Medite nas Escrituras. Leia passagens como Lucas 11:13, Atos 2 e João 14:16 para fortalecer sua fé e entender melhor a promessa do Espírito Santo. Busque com fé. Confie que Deus é fiel à sua promessa e que o batismo no Espírito Santo é para você. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre o batismo no Espírito Santo. Esperamos que as dúvidas tenham sido esclarecidas e que você tenha uma visão mais clara e profunda sobre essa experiência tão transformadora e essencial na vida cristã. O batismo no Espírito Santo é um presente precioso de Deus, disponível para todos os que creem, e é uma promessa que Ele deseja cumprir em cada um de nós. Se você sentiu o desejo de buscar mais de Deus, não hesite.
O Espírito Santo está disponível para encher a sua vida de poder, sabedoria, alegria e comunhão. Não permita que mitos ou medos o impeçam de viver plenamente essa experiência, pois é por meio do Espírito que somos capacitados a viver a vontade de Deus com ousadia e amor. Lembre-se, o batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência isolada, mas o início de uma jornada mais profunda com Deus, cheia de poder, intimidade e transformação. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aqueles que você acredita que também precisam conhecer mais sobre o batismo no Espírito Santo. E se ainda não se inscreveu no Viagem nas Escrituras, faça isso agora para não perder nenhum vídeo que vai aprofundar sua caminhada de fé. Deus abençoe a sua jornada e que o Espírito Santo guie cada passo seu. Até o próximo vídeo.